Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à 14ª aula do nosso curso Introdução ao Novo Testamento, parte 1. Nós estamos estudando o período interbíblico. Na aula passada, nós terminamos a aula com uma boa notícia, né? A morte de Antíoco IV, o Antíoco Epifanes, o louco, né? Se é que foi também uma boa notícia, porque quem vai suceder ele, quem vai tomar o trono em seguida, o general Lísias, que será o tutor do seu filho, o Antíoco V. Nós vamos falar hoje desse Antíoco V Eupátor, tá bom? A notícia é boa porque o Antíoco Epifanes, né, falar assim, a notícia boa é a morte de alguém, mas quem conhece a história aí do período interbíblico sabe que o povo judeu ele sofreu muito na mão do Antíoco IV. O Antíoco IV marcou a história, principalmente a vida dos judeus. Na aula anterior, nós falamos das batalhas, né, das vitórias e conquistas de Judas Macabeu, tá? Filho de Matatias. Ok? Hoje nós vamos dar continuidade nessa linha de raciocínio, porque tanto a aula passada como a aula de hoje, ela tem como objetivo destacar é, os detalhes da guerra ou das guerras que Judas Macabeu ele enfrentou. É, os principais nomes que Judas Macabeu enfrentou, né? Apolônio, que era um general de Antíoco IV, tá bom? O Apolônio foi aquele que foi derrotado por Judas Macabeu e o próprio Judas Macabeu tomou posse da sua espada. Nós temos um nome forte também nesse período, que é o Seron, nós vimos isso na aula passada. O Seron, ele também foi derrotado, Seron, governador da Baixa Síria. Quem gosta de estudar um pouquinho de geografia bíblica vai entender que a Baixa Síria é um território, corredor muito importante para o governo dos Seleucidas. É sempre bom lembrar isso, tá? Nós estamos falando do império do governo dos Seleucidas. Por que Seleucidas? Porque eles vieram da linhagem de Seleu I. Tem uma aula aqui que eu expliquei um pouquinho quem é o Seleuco I. O Seleuco I foi um dos generais de Alexandre o Grande. Então, os seus filhos, né, Seleuco I, Seleuco II, essa linhagem é conhecida como os Seleucos. Então, o Judas Macabeu ele vai enfrentar o Império Seleucida, ou o Reino Seleucida. E um dos reis mais marcantes dos Seleucidas é o Antíoco IV, o Epifanes, né? O Antíoco louco, o quarto Epifanes. Esse vai marcar a vida dos judeus. O Antíoco, ele tinha vários generais. É sempre bom você entender isso, porque teve uma aula passada que eu falei sobre isso. Que o Antíoco ele contava com a ajuda de vários generais, né? Um deles o Apolônio, depois o Seron, que também vai perder, será derrotado. O Apolônio vai morrer em guerra e o Seron será derrotado. O principal general, o principal nome do exército de Antíoco é Lísias. Esse Lísias, nós falamos dele na aula passada, o Lísias ele foi derrotado por Judas Macabeu, mas ele não morreu, tá? Ele volta para a capital, que é Antioquia, na Síria. Eu vou estar disponibilizando para vocês em uma aula reforço, logo após a 15ª aula. Será uma aula reforço. E nessa aula reforço nós teremos um mapa mostrando a Síria, Antioquia, Jerusalém, os lugares onde Judas Macabeu venceu, como Bet-Horon, Bet-Zur, Emaús, tá? Esses lugares importantes que nós falamos aqui. E o Lísias é um dos principais generais, se não o principal general de Antíoco o quarto. Nós vamos ver na aula de hoje que esse Lísias, né, que na aula anterior
ele foi derrotado, ele volta para Antioquia, a capital. O Antíoco IV, vamos começar já na aula nessa 14ª aula, já um ponto de partida da morte de Antíoco IV. Né? Na aula passada nós terminamos falando da morte de Antíoco IV. O Antíoco IV, que havia subido para a Pérsia, né, para saquear um templo, estava passando por um problema ali financeiro, né, os cofres do reino Seleucida estava passando por um momento de crise. Então, o Antíoco Epifânes ele vai até a Pérsia. É sempre bom lembrar que nós estamos falando de um período em que alguns reinos, eles viviam de saques. É isso mesmo, você invadia um país, roubava o ouro, isso é chamado de despojos de guerra, fazia um saque. Então, eram invasores. E o Antíoco IV era um invasor, e ele, percebendo que o seu reino está em crise, ele vai até a Pérsia para tentar saquear uma cidade. Se não fugir da minha memória aqui, eu vou arriscar falar o nome da cidade, Elimaita. Tá? Porém, os moradores vão lutar contra ele e ele vai voltar envergonhado, derrotado. E ao chegar na Babilônia, ele vai ficar muito triste com a derrota. Tá? Não bastando a derrota, ele fica sabendo que os seus generais são derrotados. Né? Chega a notícia ali que Seron foi vencido, Apolônio foi vencido, inclusive o Lísias, que era o principal. É como se o Antíoco pensasse, se o Lísias foi vencido, cara, então a situação estava estreita. O Flávio Josefo, ele atribui a doença repentina de Antíoco IV como um castigo de Deus. Ele chega a dizer que Antíoco, ele reconhece isso, que aquilo estava acontecendo com ele por ele ter tratado os judeus de forma rude, de forma maligna. Mas outros, como o próprio Josefo diz, outros historiadores, acabam contrariando isso e achando que não foi por causa disso. Beleza? Mas, de fato, a verdade é que Antíoco ele morre com essas notícias ruins, né? Ele sofreu uma derrota, fica sabendo da derrota dos seus governadores, ele fica doente e morre. E quem ficou no lugar de Antíoco IV? Né? Surge a pergunta, quem ficou no lugar do Antíoco IV? Exatamente, a aula de hoje nós vamos trabalhar esse ponto. Mas antes de falar do sucessor de Antíoco IV, é importante nós voltarmos e entender o que estava acontecendo lá em Judá. O Simão, Judas, Jonatã, Eleazar, João, os filhos de Matatias, que venceram uma sequência de duelos. Eles haviam retomado a cidade de Jerusalém, purificaram a cidade de Jerusalém. Mas quando nós falamos assim, Judas Macabeu tomou a cidade de Jerusalém, o clima ainda era tenso. É isso que eu quero que você entenda. Hoje eu vou falar algo aqui importantíssimo para entender melhor a função de Judas Macabeu. Quando eu falo, eu mesmo falei nas aulas passadas, né, que o Judas Macabeu, os Macabeus trouxeram um período de paz, uma relativa paz para Israel. Eu não quero que você imagine que eles viviam tranquilos. Não, não é isso. Todo o período de Judas Macabeu, todo o tempo que Judas Macabeu ficou na frente do exército de Israel, ainda com vida, é óbvio, eles enfrentaram guerras, foram uns dias difíceis. Depois da morte de Judas, no período dos seus irmãos ali, é que os judeus vão viver melhores dias. Então Judas passou toda a sua vida aí guerreando, buscando uma paz e uma liberdade. Essa paz, essa liberdade, ela virá mais depois da morte de Judas Macabeu. E hoje aqui nós vamos, se o Senhor nos permitir, nós vamos falar aqui da morte de Judas Macabeu. E o cara morreu como um herói, cara, uma morte heróica. O Judas Macabeu merece todo o nosso respeito. Lembra que na aula passada eu falei que Antíoco IV, mais os generais, eles tratavam os judeus como um problema. Né? Os judeus, para eles,
sempre foram um problema, os judeus, na mente deles. Mas não é um problema, né, na mente deles, ó, judeu não era um problema assim. O reino Seleucida tinha outras prioridades, né? Lutar contra os judeus, assassinar judeus, forçar os judeus a se tornarem adeptos à cultura grega, era um projeto de Antíoco, mas isso não era prioridade. Ele tinha em vista que outros inimigos mais poderosos que os judeus poderiam trazer problema, como eu disse nas outras aulas. Os persas, por exemplo, vão trazer alguns probleminhas para eles, os partos, e outros povos vizinhos, beleza? Porém, quando Judas Macabeu ele vai vencendo os generais, os judeus começam a ser tratados já com mais cuidado, porque Judas ele vai ganhando batalha, ganhando guerra, vai conquistando, vai ganhando respeito, vai ganhando nome, e a preocupação dos líderes do reino Seleucida vai aumentando. Eles começam a perceber que Judas não é qualquer um, tá? Ele não é qualquer um. Então ele começa a ser tratado agora de forma mais séria. Portanto, que depois da morte de Antíoco, né, o Judas Macabeu ele não chegou a enfrentar o principal exército do reino Seleucida. Quando Judas começa a guerrear, o principal exército que está com Antíoco, e ele deixa uma parte do exército com Lísias, ele está enfrentando, Judas está enfrentando uma parte do exército. Hoje, com o Antíoco V, que é o filho de Antíoco IV, né, o Epifanes, hoje nós vamos falar do Antíoco Eupátor, esse filho, ainda era menino, a gente vai falar dele aqui hoje. Nesse período, sim, Judas Macabeu enfrentou o principal exército, é onde ele vai morrer, beleza? Então, vamos voltar aqui, o Antíoco IV, o Epifanes, que nós ficamos falando dele aqui. Uma boa parte dos nossos estudos, ele morre. E quem vai assumir o seu lugar? Cara, o filho, o herdeiro de Antíoco IV, quando o Antíoco morre, o Epifanes morre, o seu filho tem apenas 9 anos de idade. É exatamente isso. O Antíoco filho, né, o Antíoco Eupátor, filho de um bom pai, significa esse Eupátor. O Antíoco V, filho de Antíoco Epifanes, ele tem apenas 9 anos de idade. Ele não tem aí capacidade para governar. Antes da morte de Antíoco IV, o Epifanes, segundo Flávio Joséfo, o Antíoco IV, ele confiava em um homem chamado Filipe. Filipe era o seu confidente principal e ele permitiu que Filipe ficasse com a coroa, com o anel real, com alguns documentos que indicava que a sucessão real seria do seu filho. Ele confiou isso a Filipe, pediu para que Filipe também cuidasse da educação do seu filho, Antíoco Eupátor, Antíoco V, e que no tempo certo ele assumiria o trono. Segundo Flávio Joséfo, esse Filipe, que era um confidente de Antíoco Epifanes, seria responsável, né, pela guarda, pela tutela de Antíoco filho até a sua maioridade. Quando Antíoco Epifanes morre, lembrando que ele tinha apenas 9 anos de idade. Mas não foi isso que aconteceu. Tá? Quando o Antíoco Epifanes morre, o Lísias não pensou muito, cara. O Lísias pegou o menino e apresentou o menino para o povo, nomeando ele como novo rei, sobre a responsabilidade do próprio Lísias. Então, o general Lísias, cara, ele apresenta o Antíoco Eupátor, o Antíoco V, para o povo da Síria, de Antioquia, como o novo rei, e ele ali seria o regente. Tá? E ele vai, né, o Lísias está chateado com as derrotas que ele teve, né, contra Judas Macabeu,
e agora tendo acesso ao principal exército, sendo o mentor do rei, é óbvio que ele vai instigar uma guerra contra os judeus. E é exatamente isso que acontece, tá bom? Nesse período, Judas Macabeu está em Jerusalém, guerreando contra uma guarnição, contra a fortaleza de Jerusalém, e ele vai vencer. Hoje eu trouxe uma arte aqui para gente, nós vamos trabalhar com algumas artes e algumas anotações que eu fiz, É muita coisa que tem para a gente estudar hoje. Primeiro, vamos para aqui a minha anotação, depois a gente vai lá para a arte, beleza? Minha anotação, vamos lá. Antíoco Epifanes, antes de morrer, confiou a coroa e o anel real ao seu mais leal confidente, Filipe. Ele seria responsável pela educação do novo rei, o Antíoco V, chamado de Eupator. Porém, Lísias, sabendo da morte do rei, apresentou ao povo o novo rei. Beleza? Outro ponto. Nesse mesmo momento, Judas Macabeu levanta-se contra uma guarnição que cercava a fortaleza de Jerusalém. Essa guarnição era de macedônios e falsos judeus. Alguns falsos judeus vão até o jovem Antíoco e pede ajuda contra Judas Macabeu. O jovem rei vai preparar um exército com 100.000 homens. 100.000 homens e coloca Lísias no comando. Esse grande exército foi até Idumeia, sitiou Bet-zur, mesmo com uma diferença gigantesca entre os dois exércitos, Judas não desanimou. Pelo contrário, continuou lutando. Foi nessa batalha que Eleazar, cognominado Aurã, morreu. Dois pontos importantes nesse texto que eu deixei escrito aqui para lembrar de falar com você, para a gente aproveitar tudo o que esse período histórico tem para oferecer. O primeiro ponto, uma coisa, cara, que deixa muito triste nesse período, é você ver que os judeus estão sendo atacados pelos gregos, pelos sírios, um inimigo de fora. Mas o que deixa mais triste é quando nós encontramos na história os próprios judeus se levantando contra outros judeus, cara. Irmãos contra irmãos, irmão contra irmão. Esse período é marcado por várias crueldades, né? Vários marcos desse período, mas talvez um período que vai refletir muito lá no Novo Testamento, que você precisa levar isso para o seu coração. O texto diz que Judas Macabeu, ele está no texto do História dos Hebreus, né? E do primeiro livro de Macabeus. Diz que enquanto Judas está lutando contra uma guarnição dentro de Jerusalém, cara, alguns judeus, falsos judeus, vão até o Antíoco Eupator e vai pedir ajuda ao Antíoco Eupator para lutar contra Judas Macabeu. Esses judeus que já haviam aceitado a helenização, e judeu contra judeu. Isso é triste demais. Eu quero que você grave isso, tá? Grave isso, porque esse ódio de judeu para com judeu nesse período estava aflorando cada vez mais. Outro ponto importante nós precisamos comentar e destacar nesse período é a morte de um dos irmãos de Judas Macabeu, de Eleazar. O Eleazar morreu heroicamente. Quando o Lísias assumiu um exército, o exército principal do rei, com cerca de 100.000 homens, ele vai até a Bet-zur, que é onde ele havia sofrido uma derrota, lembra? Ele vai até Bet-zur, toma Bet-zur, desce ali até a Idumeia e começa uma guerra. Por maior que seja o exército, e a diferença muito grande dos homens, da quantidade de homens à disposição de Judas Macabeu, o Judas Macabeu, como sempre, ele não se sente intimidado com um discurso de fé e uma atitude de fé
ele vai guerrear contra esse exército. O seu irmão Eleazar, ele percebe um elefante, que é um detalhe também, nós vamos ver aqui na arte que eu vou mostrar para você, que os Seleucidas, principalmente o exército de Antíoco, eles se utilizavam de elefantes de guerra. E o Eleazar percebe que tem um elefante mais condecorado, um elefante mais bonito, mais preparado. Ele vai deduzir que o rei estava naquele elefante. Ele vai debaixo do elefante, vai esfaquear o elefante e ele vai morrer esmagado. Então, nessa batalha aí, a primeira investida de Antíoco Eupátor, ainda que esse Antíoco Eupátor era uma criança, Lísias era o seu mentor, o próprio Lísias aí estava na guerra. Essa guerra, ela fica marcada com a morte de Eleazar, tá? Cognominado Aurã. Cada irmão tem um apelido aí, tá? Aurã. O Judas é o mais famoso. Macabeu. Beleza? Essa guerra, cara, é bem provável que o Judas Macabeu ele morreria nessa guerra. Porém, chega uma notícia para o rei que o Filipe, lembra do Filipe, que era o confidente de Antíoco IV, pai de Antíoco Eupátor? Hoje a sua mente deve estar muito confusa, né? É tanto Antíoco, é o Antíoco Epifânes, Antíoco Eupátor, mas você vai entender daqui a pouco, sua mente vai absorver isso direitinho. Chega uma notícia, enquanto o Antíoco Eupátor está rumando a Jerusalém, guerreando contra Judas Macabeu em Bet-Zur, na Idumeia, chega a notícia que Filipe, o confidente de Antíoco Epifânes, está vindo em direção à capital, a capital da Síria, que é Antioquia, e ele vai se retirar. É lógico, é o que eu disse antes aqui. Existiam assuntos mais importantes para o reino Ptolomaida, Seleucida, se eu falei Ptolomeu, perdão, o reino Seleucida, do que lutar contra os judeus. Né? Os judeus estavam guerreando, mas a questão era mais religiosa que política. Era mais questão religiosa. Mais à frente, o Antíoco Epátor vai perceber isso, junto com Lísias, vai oferecer um tratado de paz, mas vai voltar atrás. Olha o que eu escrevi aqui, ó, depois da morte de Eleazar. Filipe vem contra Antíoco V, o Eupátor, e essa notícia faz com que o cerco de Jerusalém seja interrompido. Beleza? Então dá uma trégua nessa guerra, porque Antíoco V tem assuntos mais importantes para tratar. Vamos ver se eu tenho alguma anotação. Aí, vamos lá. Antíoco Eupátor vai mentir para os judeus e vai matar o sumo sacerdote Onias. Aí depois que o Antíoco Eupátor, ele vai guerrear contra Filipe, lembra que eu falei aqui? E esse Filipe ele vai ser derrotado. Tá? Lísias vai vencer esse Filipe. Ele será derrotado. Depois, Lísias e Antíoco Eupátor, eles voltam, o Antíoco V, eles voltam fingindo fazer um tratado de paz com Judas Macabeu e o povo de Jerusalém, porém eles estavam mentindo. E ele vai assassinar, ele vai matar o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, nesse período, era um homem chamado Onias, cognominado Menelau. Talvez você já ouviu falar mais do nome Menelau. Ok? Olha só, Antíoco Eupátor vai mentir para os judeus e vai matar o sumo sacerdote Onias, cognominado Menelau. E vai colocar em seu lugar Alcim ou Jacim. Tá? Este não era da casta sacerdotal. O sobrinho de Menelau foge para o Egito, em Alexandria, e é bem recebido no Egito. E lá ele constrói um templo semelhante ao templo de Jerusalém. 2 pontos importantes aqui, tá bom? Primeiro, a morte do sumo sacerdote. Isso, o sumo sacerdote é assassinado por Antíoco V. Segundo ponto, ele vai nomear um homem por nome Alcim. Esse cara não era da linhagem da família sacerdotal, né? Da casta sacerdotal. Mais uma vez, o sacerdócio em Judá ele será nomeado.
Isso vai respingar lá no Novo Testamento, cara. Esses problemas aqui vai respingar. O contexto do Novo Testamento está sendo criado. A gente está aproximando aí, ó, é o ano 164 antes de Cristo. O Novo Testamento está logo ali, é o século 2 antes de Cristo, que nós estamos falando. Vamos para uma arte aqui, para a gente dar mais detalhes do rei que sucedeu o Antíoco IV. E depois nós vamos falar da morte de Judas Macabeu. O Judas Macabeu, cara, a vida dele foi guerra, guerra, guerra. Vamos lá, vamos para essa arte aí. Antíoco V Eupator, rei menino do Império Seleucida. Antíoco V Eupator foi um rei menino do Império Seleucida, que governou por apenas 2 anos, entre 164 e 162 antes de Cristo. Ele era o filho e sucessor direto de Antíoco IV Epifânio, o rei tirano que havia profanado o templo de Jerusalém e desencadeado a revolta dos Macabeus. O significado de Eupator. O título Eupator vem do grego. Significa literalmente nascido de um bom pai ou de nobre pai. Quem governava por ele? O cara só tinha aí 9 anos. Então, quem governava por ele? Quem governava por ele? A regência. Como Antíoco Eupator assumiu o trono com apenas 9 anos de idade, algumas fontes mencionam 12, ele não tinha condições de reinar sozinho. O verdadeiro poder executivo ficou nas mãos de um tutor e regente, o general Lísias, o mesmo comandante que Judas Macabeu havia derrotado na histórica Batalha de Bet-Zur. Mais acima, à sua direita, o papel de Antíoco Eupator na revolta dos Macabeus. Mesmo sendo uma criança, seu breve reinado foi marcado por decisões militares brutais arquitetadas por seu regente Lísias para tentar sufocar os judeus rebeldes. A contraofensiva com elefantes. Sob o nome do rei menino, Lísias organizou um exército estrondoso com mais de 100 mil soldados e 22 elefantes de guerra treinados para marchar contra a Judéia. Foi nessa campanha que o irmão de Judas Macabeu, chamado Eleazar, morreu heroicamente ao esfaquear a barriga de um elefante, achando que o rei estava montado nele. Segundo, o Tratado de Paz. No meio da guerra contra os judeus, o Palácio Seleucida sofreu uma tentativa de golpe político interno. Pressionados a voltar para defender a capital Antioquia, o jovem rei e Lísias assinaram um acordo de paz com Judas Macabeu, concedendo temporariamente liberdade religiosa para que os judeus vivessem sobre as suas próprias leis. Mais abaixo, à sua esquerda, o fim de seu reinado. O governo de Antíoco Eupator acabou de forma trágica em 162 a.C. Seu primo, Demétrio I, o Sóter, que vivia exilado em Roma como refém político, conseguiu escapar e retornar à Síria para reivindicar o trono por direito familiar. Demétrio conseguiu o apoio do exército e do povo, tomou o controle do império e ordenou o assassinato imediato do menino Antíoco V Eupator e de seu regente Lísias. Vamos voltar para a tela aqui, que eu já li o final trágico. Tudo está acontecendo. É um acordo de paz, o Antíoco V, junto com Lísias, o seu regente, eles conseguem derrotar Filipe e, ao mesmo tempo, lá em Roma, cara. Lá em Roma, é exatamente isso.
Nesse período aqui, os romanos já eram mais poderosos que os Seleucidas e os Ptolomeus, tá? O reino ptolomaico. Está fugindo um prisioneiro político. Esse prisioneiro político, cara, é sobrinho, é isso mesmo, ele é o sobrinho de Antíoco Epifânes, filho de Seleuco, seu nome Demétrio I, chamado de Sóter. Vai fugir de Roma na companhia de um homem também bem cruel. Eles vão fugir e vão chegar em Antioquia, na Síria, né? Ele vai reivindicar o trono, porque se ele é filho de Seleuco e ele é sobrinho de Antíoco IV, na verdade o trono seria por direito dele, né? É o Antíoco V e o quarto, que seriam aí os intrusos na história. O Demétrio I vai reivindicar o trono por direito, né, por ser filho de Seleuco, e ele vai conseguir o apoio do povo, e ele vai assassinar, cara, o menino Antíoco V. Né? Você pode falar aqui uma crueldade. Eu sei que, né, a morte de um menino, igual essa imagem que eu mostrei para você, à sua direita abaixo tem aí a morte, ele é uma coisa triste, uma criança. Mas Lísias também, o regente, os dois serão assassinados e o Demétrio vai assumir o trono. Poxa, legal. Demétrio chegou e as coisas para os judeus vão melhorar. É aí que o problema vai, né, piorar. Na verdade, esses caras aí começam a ter um certo ranço dos judeus e querem perseguir judeus de qualquer jeito. Vamos falar um pouquinho do Demétrio, cara, que esse Demétrio, ele matou Antíoco V e ele vai guerrear contra Judas Macabeu. E é exatamente nesse período que Judas Macabeu vai morrer. Eu tenho umas informações, depois nós vamos para a arte. Vamos lá. As informações, deixa eu colocar a próxima arte aqui. Isso. Demétrio, filho de Seleuco, mata Antíoco V, Eupátor, e Lísia, e ordena que Báquides, ou Bacida, lá no livro de Joséfo, que Báquides vai atrás de Judas Macabeu em Jerusalém. Alcim causa vários males aos compatriotas. Alcim volta para Antioquia e pede ajuda a Demétrio contra Judas Macabeu. Esse Alcim aí, cara, é o enviado de Satanás, o sumo sacerdote, e foi colocado no cargo de sacerdote por Antíoco V, lembra? Esse Alcim, ou Jacim, ele não tinha direito nenhum de ser sacerdote, não era da família sacerdotal, não era da casta sacerdotal, e ele vai instigar o Demétrio a perseguir os judeus. O Demétrio envia um general por nome Nicanor, que havia fugido de Roma com ele. Vamos lá. Demétrio envia Nicanor, esse havia fugido de Roma com Demétrio. Nicanor é morto por Judas no dia 13 de Adar. 13 de Adar, toda a data que aconteceu alguma coisa importante nesse período será comemorada mais à frente. O próprio Flávio José, no seu livro, aqui o livro que eu achei, ele vai dizer que é uma data que eles comemoram muito. O Demétrio, cara, como o texto que eu escrevi aqui, ó, foi eu escrevi mesmo. Ó, não estou lendo o livro, não, eu escrevi mesmo, cara. E eu já quero abrir um parênteses para dizer para você, cada aula, meu irmão, gera um trabalho muito grande. E eu sei que vídeos grandes assim, de 30 minutos, 50 minutos, eu tenho um vídeo aqui de 50 minutos, cara. Aula de 50 minutos, falando. Eu sei que vídeos longos assim, ele não viraliza, eu sei disso. Ele não ganha engajamento, né? Não ganha por causa do tamanho, mas a minha preocupação, ela não é com 30 segundos de vídeo. Como que eu vou fornecer esse conteúdo para você com 30 segundos? Isso é impossível fazer isso. Então, olha, eu tenho que dar uma esmiuçada nessa rapadura aqui, tá? Eu tenho que pegar essa rapadura, dar uma esmiuçada. Aí eu dou uma esmiuçada e venho anotando aqui, ó, resumindo parágrafo por parágrafo, porque eu não coloquei tudo também. Não coloquei tudo que está ali no livro também. Só um parágrafo, separei os pontos importantes que vai te dar aí uma firmeza melhor e venho cá ler para você, porque, né, se for esperar o meu cérebro sugar tudo isso aqui, né, tem dia que
2 dias depois eu falo, rapaz, a gente começa a trabalhar e eu estou soltando isso aqui, esse conteúdo para você crescer juntamente comigo. Beleza? Demétrio fica sabendo aí que o Nicanor, o cara que havia fugido com ele de Roma, ele está morto. Morreu, exatamente isso. O Judas Macabeu se torna, aí vou falar daqui a pouco esse detalhe. Então, o Demétrio, ele vai empreender uma guerra contra Judas Macabeu. Nesse período, mais uma grande vitória, né? Destacar aqui, mais uma grande vitória de Judas Macabeu. O Judas Macabeu se torna sumo sacerdote, tá? Se torna sumo sacerdote, exatamente. Judas Macabeu se torna sumo sacerdote e faz aliança com os romanos. Simão, seu irmão, se torna general do exército judeu. Aqui já temos um detalhe importante. O Judas Macabeu, ele se torna o sumo sacerdote. E ele vai, durante 3 anos, exercer o sacerdócio. Durante 3 anos. Mas o Judas Macabeu era um soldado, ele não era o general de guerra, ele não podia ser sacerdote, ele era da linhagem sacerdotal. Ele era da descendência de Arão, da turma de Joaribe, tá? E o pai dele era sacerdote. Ele é mais digno de ser sacerdote do que o Alci, tá? Do que, por exemplo, no período lá de Onias, lembra que eu falei dos caras que queriam agora eu esqueci o nome dos caras. Daqui a pouco eu lembro e falo para você. É muita coisa que tem para falar, eu estou apenas resumindo. É um conteúdo muito vasto. Conteúdo muito vasto. Jason, lembrei. Ele era mais digno do que Jason. Com certeza ele era mais digno que Jason. Vamos continuar aqui. O Judas Macabeu, ele entende que os romanos estão em uma crescente. E percebe que os romanos é bem mais forte que os persas, que os próprios Seleucidas, os Ptolomeus, ele percebe isso. E ele vai escrever uma carta para os romanos, para o Senado romano pedindo segurança, pedindo paz. Ele avisou os romanos das constantes guerras, tá? Das constantes guerras que o reino Seleucida estava fazendo contra ele. E o Império Romano, o governo romano, a República Romana, ela vai apoiar, né? Ainda a República nesse período, vai apoiar os judeus enviando uma carta pedindo paz. Porém, o Demétrio, cara, o Demétrio ali, ele tem um probleminha com o Judas. O Judas matou Nicanor, o cara que era chegado dele. E o Demétrio vai enviar um forte exército contra Judas, né, na liderança de Báquides, ou Bácida, tá? E Bácida o comandante. Nessa batalha, olha aqui, ó, Judas com apenas 800 homens, Judas não foge da luta. O Judas enfrentou esse exército poderoso, o principal exército de Demétrio, com 1.200 homens, porém alguns fugiram, cerca de 400 homens fugiram, porque percebeu que o exército era muito maior. E Judas Macabeu ficou com 800 homens. 800 homens. E mesmo com apenas 800 homens, ele não retrocedeu, ele permaneceu na batalha. Deixa eu ver se eu acho um trechinho da fala dele aqui. O Senado recebeu. Vamos lá, aqui, ó, olha só a fala dele. Ele percebendo que ficou com apenas 800 soldados, e os soldados falou para ele, vamos voltar, que essa guerra não tem como vencer. Ó, vamos lá, página 583 desse livro aqui. Ó. Os soldados, não podendo mais resistir após a perda de tal comandante, só pensaram em se salvar. Não, já é o finalzinho, já é o finalzinho, eu li errado. Vai direto, atravessou o termo dos batalhões, a Galileia, não pode procurar, não. Leia a página 583. Resumindo, o Judas, vendo que o seu exército era inferior, ele discursou brilhantemente, dizendo que se ele recuasse naquele momento ali, tudo que ele fez até aquele instante seria perdido. Se ele nunca recuou até o momento, por que ele recuaria ali? E ele foi para cima de um exército muito maior, cara, maior, e matou muitos homens. Porém, ele exausto, cansado, ele caiu morto
no campo de batalha. Entregou tudo, cara, entregou tudo. Olha o que eu escrevi aqui, vamos lá. Demétrio envia um forte exército contra Judas, né, na liderança de Bácidas ou Báquides, o comandante. Judas, com apenas 800 homens, não foge da luta e morre exausto no campo de batalha. Seu corpo foi sepultado em Modim, e ele exerceu por 3 anos o sumo sacerdócio. Página 574 a 583, livro História dos Hebreus, de Flávio José. Cara, o Judas Macabeu, ele vai morrer, cara, ele vai morrer lutando contra o exército de Demétrio, sob a liderança de Bácida, ok? O seu irmão Simão, junto com Jonatã, vão assumir o exército. Foi isso aqui que eu encontrei no livro do Flávio José, a gente vai ler depois. Para encerrar a aula de hoje, nós vamos fechar com uma arte. Vamos para a tela aí, a segunda arte, sobre o Demétrio. Fecha a aula sobre o Demétrio. Demétrio I Sóter, rei do Império Seleucida, de 162 a 150 a.C. Demétrio I Sóter foi o rei do Império Seleucida, que governou de 162 a 150 a.C. Ele assumiu o trono após ordenar o assassinato de seu primo de 9 anos, Antíoco V Eupátor, e do regente Lísias. O seu título, Sóter, significa Salvador em grego, apelido que recebeu dos babilônios após salvá-lo de um governador tirano. O seu reinado foi crucial e violento, tornando-se o período mais difícil e definitivo para a revolta dos Macabeus. Ainda aqui do lado esquerdo, a origem, o refém em Roma. Demétrio era o herdeiro legítimo do trono por ser filho do rei Seleuco IV, lembra lá? Filho do Seleuco IV. No entanto, ainda na juventude foi enviado para Roma como um refém político para garantir que seu pai cumpriria acordos de paz. Durante o tempo em que esteve preso em Roma, seu pai morreu e seu tio, o tirano Antíoco IV Epifânio, assumiu o trono. Quando Antíoco IV morreu, o poder passou para o menino Antíoco V. Cansado do exílio e vendo a fraqueza do império sob o comando de uma criança, Demétrio planejou uma fuga secreta de Roma com a ajuda de amigos intelectuais. Desembarcou na Síria, conquistou o apoio do exército e assumiu o poder. Mais abaixo aqui nós temos um mapa. Esse mapa é importante. A Macedônia em cima, a Grécia embaixo, Capadócia, Síria. Olha só. Egito e a Judéia. Está vendo como que a Judéia fica entre Egito e Síria? Está vendo? Babilônia, Pártia, que eu falei Partos, né? O Império Seleucida no tempo de Demétrio I. Vamos abaixo aqui onde está o candelabro. Ó. Após sua morte, os irmãos vão para cima aqui, ó. Vamos para cima, à sua direita. O impacto de Demétrio I na história dos judeus. Diferente dos reis anteriores, Demétrio I tentou usar astúcia política, aliada à força militar brutal para tentar dividir e derrotar os judeus. A divisão religiosa. Demétrio percebeu que muitos judeus queriam apenas a liberdade de culto e não a independência política. Ele nomeou um judeu helenista, simpatizante da cultura grega, chamado Alcimo, para o cargo de sumo sacerdote. Isso enganou muitos religiosos judeus. Os Hassidins, que abandonaram Judas Macabeu, achando que a paz haviam chegado. Aqui, ó, se enganou muitos religiosos judeus, os Hassidins. Eu vou falar dos Hassidins mais à frente. Muito importante falar disso. A morte de Judas Macabeu em 160 a.C. Demétrio enviou um de seus generais mais cruéis, Báquides, com um exército colossal para esmagar os rebeldes de uma vez por todas. No confronto conhecido como a Batalha de Elasa, as forças judaicas foram cercadas. Judas Macabeu recusou-se a recuar, lutou bravamente, mas acabou morto em combate. Terceiro, o fim do seu reinado. Embora tenha conseguido derrotar Judas Macabeu, temporariamente estabeleceu o domínio sírio sobre a Judéia,
Demétrio I era profundamente odiado por seus próprios súditos, devido ao seu temperamento arrogante, moldado pelos anos em que viveu em Roma. Os impérios vizinhos, Egito, Pártia e Capadócia, junto com o Senado romano, apoiaram um jovem impostor chamado Alexandre Balas, que afirmava ser filho de Antíoco IV Epifânio. Uma guerra civil explodiu no Império e Demétrio I Sóter acabou morto em batalha em 150 antes de Cristo, ou seja, 10 anos depois que ele venceu o Judas Macabeu. Mais abaixo aqui, após sua morte, os irmãos sobreviventes de Judas Macabeu, Jonatas ou Jonatã e Simão, aproveitaram a fraqueza da Síria para finalmente conquistar a independência total da Judéia. Muito importante esse ponto aqui. Eu quero comentar 2 pontos aqui especial. Eu quero falar, né, do grupo Hassidim. Mais à frente nós vamos falar sobre esses Hassidins aí, tá? Que é a origem dos fariseus e dos essênios. E outro ponto especial é a retomada total da paz depois da morte de Demétrio. Então eu mostrei para você que sobre o Demétrio não é o nosso objetivo analisar mais os detalhes da vida de Demétrio, mas é importante falar de Demétrio porque foi no período de Demétrio, Demétrio sendo rei em Antioquia, na Síria, foi que o Judas Macabeu morreu no ano 160. Então, quem venceu Judas Macabeu, né, em guerra, né, em guerra, Demétrio I, né, com seu exército liderado por Báquides, ok? Eu quero que você entenda que as nossas aulas, cara, eu preciso que você entenda isso, que essas aulas, eu não tenho preocupação nenhuma, né, se pessoa, muita gente, lógico que eu quero que esses vídeos alcancem o maior número de pessoas, mas olha só, o nosso vídeo, esse vídeo aqui, ele está chegando a 47 minutos, é bem provável que ele vai terminar aí com 50 minutos, tá bom? Então, é muito difícil hoje em dia você pegar um celular, a tela do seu computador, ir para frente da tela para estudar, beleza? É muito difícil, eu sei, e o algoritmo ele vai viciando você a assistir vídeo de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, e isso vai viciando o seu cérebro. Um vídeo de 50 minutos para você pode parecer uma eternidade, mas nós estamos em um curso, e eu creio em nome de Jesus que Deus ele tem poder para fazer com que pessoas queiram aprender mais da palavra de Deus. Pastor, mas você está falando de história, isso não é a Bíblia. Então, cara, é exatamente isso, cara. Isso aqui vai fazer toda a diferença para você compreender o Novo Testamento, que é a palavra de Deus. Então, o nosso curso é algo complementar, ou melhor, não é apenas algo complementar, é algo essencial. É algo essencial. Tem muita gente que quer aprender da Bíblia. Se eu perguntar aqui, quem quer aprender do Novo Testamento? Quem não quer aprender do Novo Testamento? Tá? Mas se você não passar por esse processo, que é um processo cansativo, eu sei que é cansativo, é meio chato, tem hora, a gente está trabalhando com datas, com nomes, com personagens que não são populares, como Demétrio I, o Antíoco IV, o Antíoco V. Isso é comum, é mais familiarizado entre os estudiosos, quem gosta de estudar. Então, você que deseja aprender, você precisa passar por esse processo. É a mesma coisa você que quer emagrecer. Eu quero emagrecer, mas não quer fazer dieta, não quer fazer um regime, não quer abrir mão de alguns alimentos ou praticar algum exercício. Se você não fazer uma dieta ou se exercitar, trabalhar com déficit calórico, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então é a mesma coisa, eu quero aprender da Bíblia, mas você não tem tempo para assistir uma aula de 40 minutos, 50 minutos. Esse curso está sendo gerado aqui juntamente com você, nós estamos aula por aula, fornecendo conteúdo. Como eu disse,
É muito difícil produzir um vídeo, é muito difícil, tá? Um vídeo curto é muito complicado você produzir um vídeo curto de 30 segundos. Imagina um vídeo de 40, 30 minutos. O menor vídeo nosso aqui deve ser 9 minutos ou 12, sei lá. Se tem vídeo de 12 minutos aqui. Nós temos vídeos aqui de 40, 30 minutos, 20 minutos. Esse vídeo aqui vai 50, mas olha a quantidade de conteúdo que você vai receber. Um direcionamento, vai abrir sua mente, preparar você para voos maiores. Então, a aula de hoje nós terminamos ela, né, com uma triste notícia: a morte de Judas Macabeu, que morreu em campo de batalha de forma heróica. Esse cara deixou aí grandes marcas na história do povo judeu. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, em nome de Jesus.